A paz e a graça do nosso querido Jesus Cristo seja na vida de todos. Estamos estudando o final do livro das Revelações. A segunda parte hoje do capítulo 20. E nós temos como título a derrota de Satanás. Oh, glória! Já está escrito. Já está escrito. A derrota de Satanás, a segunda parte, a partir do verso 7 do capítulo 20, diz assim: depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. Jesus, com o seu exército, terá reinado, mostrado para todos que ainda estiverem aqui que vale a pena um reino de justiça, de verdade, de paz e de alegria. Mas agora, Satanás vai ser solto. E olha só o que diz. E ele sairá com um propósito: enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama, a Nova Jerusalém. Veja bem, como a raça humana, sem Deus, sem o Espírito Santo morando dentro, na nossa casa, ela é desafiadora. Quanta coisa aconteceu até agora. Nós vimos como juízo de Deus a grande Babilônia acabar. Só subiu fumaça. Nós vimos o anticristo e o falso profeta serem jogados vivos no inferno. E muitas pessoas, naquele momento ali daquela guerra, serviram de alimentos para os pássaros que Deus chamou para o banquete. Agora nós vimos, olha que coisa terrível. Fala sério, né? Satanás, aquele que tem o poder de enganar, de matar, de destruir, ficou preso durante o reinado de Cristo e as pessoas puderam conhecer o quão bom, o quão maravilhoso é o reinado de Cristo. Satanás não pôde intervir, foi somente Cristo com o seu exército reinando. Mas agora ele é solto, aí a gente pensa assim, não, agora não vai ter mais ninguém para Satanás enganar não, hein? Pois é, gente, um exército inumerável, como os grãos de areia na praia. São uns que ainda se ajuntam com Satanás para lutar e guerrear contra quem? Contra Jesus, a cidade santa. Olha só. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como grãos de areia da praia do mar, que aceitam o reino de Satanás. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado
no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Uma coisa interessante, né? Que tem gente que pensa que o inferno é de Satanás, né? Que lá ele está sentado num trono com um cetro, né? Tipo um tridente, e lá ele governa. Não! Aqui está muito claro. O versículo 10. Ele será lançado para ser atormentado junto com o anticristo e o falso profeta. A gente está aí na Bíblia. Quem quer ficar aí do lado de um time desse? Quem quer ser lançado num lugar como esse para a eternidade? Que além de ser atormentado, nunca poderá usufruir da maravilhosa presença de Deus. É a pior parte, não é? Nunca usufruir. E ali saberá por que está ali. Não existe essa coisa, sabe? Que morreu, acabou, que nada. Nós somos espírito, alma e corpo. E a nossa alma, que é a nossa inteligência, os nossos pensamentos, tudo que nós sabemos, que nós conhecemos, estará junto na eternidade. Espírito e alma, a nossa consciência. Saber que está no inferno porque não aceitou Jesus, porque não aceitou as palavras da palavra de Deus, não aceitou mudar de vida. Achou que era difícil demais, né? E aí diz assim a palavra de Deus. Então vi um grande trono branco. Olha o trono branco. Nossa, a gente vai ficando animada, não é? E aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Nós vemos uma igualdade maravilhosa no céu. Igualdade. Importa se é rico, se é pobre, se fez muito, se fez pouco, tá lá no céu. Não tem um cantinho para alguém, não. Tá lá no céu. Vem. Vi também os mortos, tanto os importantes quanto os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava nos livros. Aí o mar entregou os seus mortos que ali estavam. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Aqui nós vemos a situação daqueles que não irão passar a eternidade com Deus. Daqueles que passarão a eternidade com Satanás, seus demônios, com o anticristo, o falso profeta, com todos que não aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. E sabe, eu quero dizer algo assim que às vezes eu até falo. Jesus fez uma obra maravilhosa. Esses dias eu ouvia alguém citando, né, até biologicamente, cientificamente, as dores que Jesus passou na cruz, que é indescritível. Era a pior morte que podia acontecer, que os romanos adotavam, a morte por crucificação.
Primeiro apanhavam com chicotes que tinham pontas de ossos na ponta e rasgavam a carne. Coroa de espinho, esse espinho tinha centímetros, entrava pela cabeça de Jesus. Os nervos onde foi pregado pregos da época, meio que quadrados, entrava rasgando nos punhos e nos pés, onde passa nervos que a dor é indescritível. E a morte, muito provavelmente por sufocamento, porque não aguentava sustentar o corpo preso daquela forma, por mim e por você. E ainda existe gente que não aceita. Eu digo, Rosilene, merece ir pro inferno de cabeça para baixo. Sinto muito dizer isso. E estou dizendo numa época em que ainda há esperança, em que ainda a porta está aberta. Rendam-se a Ele, entrega a vida para Ele, aceita esse sacrifício. Meu Deus, socorro! Não se deixe enganar pelos prazeres deste mundo, porque a eternidade é infinitamente maior. Bilhões de anos elevado a bilhões, é interminável. Sobre tormento, enquanto outros usufruem de uma vida maravilhosa ao lado do seu Salvador. E aqui diz que todos os mortos, desde a descendência de Adão e Eva, porque nós cremos na salvação de Adão e Eva, desde ali da sua descendência até esses dias, todos os que morreram vão prestar contas para Deus. Sabe para quê? Para Deus dizer para eles, para Jesus dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, não te conheço. E ser lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte e muito infeliz é quem participa desta morte. Muitos já estão aguardando por essa sentença. Morreram sem Jesus Cristo, sem ter fé naquele que viria, sem aceitar a Jesus Cristo. Muitos, até a grande tribulação, ainda teremos salvação. Muitos. E eles vão ter os livros abertos. E no livro da vida, seus nomes não estarão lá. Infelizmente. E hoje são dias que eu creio na plenitude dos tempos. A internet da forma que está, podendo filmar e divulgar tudo isso aqui num só tempo. Todo olho verá, se lembra? Todo olho verá como? Dias como hoje, que acontece aqui é visto ao vivo. Lá no Japão, para quem tiver acordado, né? Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.